abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Vamos ler o 41 também, para nos dar o contexto. Atos, capítulo 2, versículo 41 em diante, diz assim as Sagradas Escrituras: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam mantinham-se unidos e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Todos os dias adoravam juntos no templo, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e sinceridade de coração, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse mês de outubro é um mês todo especial para nós, porque nós temos 3 grandes eventos acontecendo e sendo comemorados nesse mês de outubro. Primeiro, os 75 anos da Igreja de Cristo no Brasil. Faz 75 anos que o pastor Lloyd Jones, o pastor Davi Sanders, ele veio para o Brasil com sua esposa, a irmã Ruth, para abrir a Igreja de Cristo. Na realidade, Brasília, que ele viu no mapa na universidade lá nos Estados Unidos, estava escrito lá futura capital, e justamente aqui no lugar onde estamos, mas ainda não havia nem sido construída ainda a capital, era no Rio de Janeiro. E também temos comemoração esse mês agora de outubro dos 33 anos da Igreja de Cristo aqui, e comemoramos também os 13 anos da construção desse local. E no final do mês, já no dia 31, nós estaremos comemorando o dia da Reforma Protestante, mais de 500 anos da Reforma Protestante. Então o mês de outubro é todo especial para nós e nos faz pensar sobre esse aspecto tão importante: o que é a igreja, por que a igreja e o que é de fato a igreja, qual o papel da igreja. É muito importante pensar sobre isso, porque nós podemos perder a essência do que é a igreja, e nada melhor do que olhar para o passado para entendermos de fato quem somos, quem fomos e qual o valor da igreja, o propósito da igreja. Se não me engano, creio que foi Homero que disse que se não conhecemos os homens do passado, somos crianças no presente. Então, de fato, olhar para a história, olhar para o passado e ver o que aconteceu, ver como Deus agiu, o que Deus fez, olhar a vida daqueles irmãos do passado e olhar a ação de Deus e aprender com o passado, aprender com a história, é um grande valor que nós temos do estudo da própria história em si. A história, ela tem significado se você aplica o que você encontrou lá atrás, no dia de hoje, encontrando paralelos, encontrando proporcionalidades dentro daquilo que foi o passado e o que é o presente, para inspirarmos as gerações futuras, encontrarmos realidades paralelas, encontrarmos também inspiração, respostas
ensino, enfim. Durante esse tempo queremos pensar um pouco também na história. Vivemos num mundo que se acelera para o futuro, estamos sempre pensando no futuro, e às vezes deixamos de olhar o passado, que é tão importante para a gente, e nos ensinam tantas lições. Então, que possamos fazer isso, olhar por um instante para o passado e poder extrair aí para nós lições poderosas e aprender como o Espírito de Deus usou a vida daqueles irmãos e usou a igreja naquele momento, para que possamos também nos inspirarmos no dia de hoje. O ano é mais ou menos 1800. A Igreja de Cristo, ela não é uma denominação, ela é conhecida como um movimento de restauração. Então, ele acontece na Europa, na Inglaterra, e em outros países também da Europa simultaneamente, e nos Estados Unidos, tudo acontece simultaneamente. Deus vai movendo o coração dos cristãos verdadeiros em uma sede, em uma busca por um avivamento, uma busca de ser uma igreja pura, de ser uma igreja bíblica. Então, quando você olha o movimento de restauração, você vai ver essa coisa atípica. Não existe um dia, hoje foi fundada a Igreja de Cristo no mundo. Você não vê isso, porque é um movimento que começa, Deus está agindo. Na realidade, nós nascemos como igreja no meio de um avivamento, e é por isso que você não tem uma data, mas mais ou menos nós temos aí o ano de 1801. Claro, o movimento começa antes disso. Deus vem despertando pessoas antes disso, e o contexto dos Estados Unidos é um contexto um pouco complicado, meus irmãos. Nós temos aí na iminência, estamos na antecedência da guerra mais sangrenta dos Estados Unidos, a guerra entre o Sul e o Norte, chamada Guerra da Secessão, ou a Guerra Civil, na época de Abraham Lincoln, que era o presidente dos Estados Unidos. Então, foi um momento muito difícil, o Sul dividido com o Norte. O Sul era escravagista e tinha como cultura o agronegócio, a agropecuária. Então eles precisavam muito da mão de obra escrava. O Norte não, tinha um desenvolvimento um pouco diferente, até por causa do clima se deu essa divisão aí no país. E o que nós temos é essa iminência aí de uma guerra que será a guerra mais sangrenta, com no final 600 mil mortos e 400 mil feridos. E quando você olha os Estados Unidos naquele momento, os Estados Unidos têm 5 milhões de pessoas, e morreram mais de 10% da população no fim dessa guerra. Então veja, uma guerra assim, que deixou o país desolado. Antes da guerra havia uma crise, e essa crise se agrava depois da guerra. O país entra numa recessão profunda, o país continua dividido mesmo com a vitória do Norte em relação ao Sul. Existem rebeliões contínuas depois da guerra, porque o Sul não aceita a derrota, e há uma discriminação racial com relação aos negros escravos. Então tudo isso se agrava cada vez mais. Você tem uma ideia, isso foi tão terrível que a Ku Klux Klan, ela nasce depois dessa grande guerra civil que acontece nos Estados Unidos. E em meio a toda essa situação, que a Igreja de Cristo começa a florir, que o movimento de restauração começa a nascer. Imagine, comparativamente, era hoje como se 2 milhões de pessoas morressem no Brasil. Então é uma coisa assim absurda, ok? O que aconteceria no Brasil, alguma coisa, 20 milhões, 10%, 20 milhões, obrigado, irmão. Você tem uma ideia, imagine uma coisa nessa proporção, Então é um impacto naquela sociedade
tremenda. E em meio a essa atmosfera aí de um país violento, dividido, segregado, é que a Igreja de Cristo então vai nascendo e se desenvolvendo. Existe também um ambiente espiritual aí. E o ambiente espiritual é de uma influência do ateísmo francês sobre os Estados Unidos. E somado a isso, nós temos as seitas que nascem, os Mormons, os Testemunhos de Jeová, nascem também nesse momento. Fora isso, nós temos uma grande influência do espiritismo crescendo nos Estados Unidos, a hipnose e também o mentalismo. Então você tem uma confusão nesse lugar. Mas quando nós olhamos essa atmosfera, nós podemos olhar e fazer um paralelo com a gente. O Brasil também é um país extremamente violento. O Brasil também está dividido em grandes polos, né? Falando de política, nós também temos uma grande divisão no nosso país, onde pessoas levantam bandeiras étnicas no nosso país. Nós somos de tal raça, nós somos de tal etnia, e as pessoas vão levantando grandes bandeiras. No Brasil, também na questão da sexualidade, nós temos essa divisão racial, de classes sociais, nós temos divisões políticas também, e também temos uma bagunça nessa questão espiritual no Brasil. O Brasil nunca teve tanta divisão entre as igrejas evangélicas. E é interessante que há nesse momento uma grande divisão das igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Nós nunca vimos no Brasil tantas igrejas nascendo com um nome mais esquisito que o outro, um monte de divisões acontecendo. Nós temos uma bagunça religiosa no Brasil muito grande. Um país que consegue misturar espiritismo, que consegue misturar evangelho. Às vezes você está conversando com uma pessoa, você pensa que a pessoa é um cristão, porque ela tem um linguajar igrejês, ela tem um igrejês aí, mas quando você vê uma pessoa que é espírita, ou que acredita em gnomos, ou alguma coisa assim, você fala, poxa, eu pensava que essa pessoa era um cristão evangélico, mas quando você continua na conversa, você vê que aquilo não tem nada a ver. Então a gente tem aí uma mistura dentro da igreja, um evangelho social que se arremete à questão mais coach, de uma vida mais de entretenimento e psicologia positiva. É o que essa bagunça que nós temos. Então, guardadas as proporções, temos um ambiente semelhante também com o nascimento da Igreja de Cristo nos Estados Unidos e esse desenvolvimento. E nessa mesma atmosfera é que a Igreja de Cristo nasce. Deus opera um desenvolvimento maravilhoso nessa igreja. O bom Deus agiu em amor e misericórdia soberanamente para salvar milhares de pessoas em meio a toda essa adversidade. E a gente pode olhar e dizer, Senhor, nós também vivemos uma bagunça parecida, nós também estamos numa situação parecida, age aqui também, Senhor. Amém? Nós podemos orar no Senhor. Se Deus fez há 200 anos atrás, por que Ele não vai fazer hoje? É o mesmo bom Senhor que zela da sua igreja, que ama o seu povo. Nós podemos e devemos clamar o Senhor. E é interessante que a igreja nasce nesse avivamento, chamado segundo avivamento. Teve a reforma protestante, 1517, depois, 100 anos depois, a igreja começa a declinar a sua espiritualidade. Deus manda um avivamento, né, com Jonathan Edwards, enfim, e outros, John Wesley, no século XVIII aí. E depois, 70 anos depois, 60 anos depois, vem essa segunda onda, que é justamente onde a Igreja de Cristo nasce. As pessoas estavam numa profunda religiosidade. Havia uma frieza espiritual na igreja muito grande. E esse é um ambiente espiritual de uma igreja muito dividida, as igrejas muito partidas, havia uma rivalidade muito grande entre as denominações, e Deus começa a agir. Eu lembro de estar lendo um texto que havia um culto,
havia um estado tão grande de violência nos Estados Unidos nessa época que os pastores andavam armados e o povo andava armado. Então, mostra que numa cidade, mais um vilarejo, um pastor vem para pregar, ele coloca a espingarda dele no culto e todo mundo de espingarda, e ele começa a pregar, a orar ali, tudo depois dos cânticos. E aí 2 senhorinhas começaram a orar também, e o povo começou a orar, e aquelas senhoras irromperam em oração mais forte, mais vívida, e foram tomadas de convicção de pecado profundo, e aquilo começou a se espalhar na igreja. O pastor tentou terminar a oração para começar a pregar, não funcionou, o povo começou a chorar e clamar a Deus. Ele foi nas 2 senhoras para tentar fazê-las calar, mas não adiantou, todo mundo começou a chorar, clamando a Deus, e aí começa a segunda onda do avivamento nos Estados Unidos. Então veja, começa num lugar simples, pessoas simples, num ambiente complicado, e Deus começa a agir, Deus começa a operar de forma maravilhosa no meio da igreja, e muitas lágrimas acontecem. Irmãos, era um estado profundo. Quando nós lemos os relatos, as pessoas são tomadas profundamente de uma convicção de pecados. Elas passam horas chorando os seus pecados, horas em lágrimas, profundas lágrimas, confissão de pecado, clamando a Deus, pedindo a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Então há uma comoção profunda, há um transpassar do coração pela convicção de pecado produzido pelo Espírito Santo, e Deus vai operando ali, as pessoas são tomadas de arrependimento profundo diante de Deus. E de repente, depois de algumas horas de profundo arrependimento, nasce o sol da salvação no rosto daquelas pessoas. É interessante os relatos, parece que um brilho da glória de Deus tomava o rosto daquelas pessoas, e eles começavam então a adorar a Deus, a exaltar a Deus, a louvar o Senhor, e aquilo durava horas, e aquilo passava para os dias, semanas, e levava a pessoa pela vida inteira, enquanto trabalhava, enquanto estudava em seus afazeres, a viver uma vida para a glória de Deus. Meus irmãos, que experiência maravilhosa que vemos de centenas e milhares de pessoas recebendo a Cristo Jesus. Para você ter uma ideia, nos 9 primeiros anos do nascimento da Igreja de Cristo, 30.000 pessoas foram salvas, 300 igrejas foram abertas nos 9 primeiros anos nos Estados Unidos, 30.000 pessoas salvas. Uma ação poderosa de Deus. Para você ter uma ideia, um único pastor desse primeiro movimento, dessas primeiras décadas das igrejas de Cristo, o pastor Walter Scott, ele batizou no seu ministério de 30 anos, 30.000 pessoas, 1.000 pessoas por ano ele batizava. O povo vinha para a igreja, era tomado por Deus e saía pregando o Evangelho, e as pessoas se convertendo. Uma coisa extraordinária aconteceu nessas décadas de tanto sofrimento, de tanta dor, um país tão conturbado, guerra, fome, miséria acontecendo nos Estados Unidos, e Deus agindo de uma forma poderosa, meus irmãos. E Deus agindo de uma forma maravilhosa. E hoje, só nos Estados Unidos e no Canadá, nós temos mais de 30 universidades das igrejas de Cristo. São mais de 30 faculdades, mais de 10 seminários teológicos de pós-graduação. A Igreja de Cristo está em mais de 180 países, com mais de 16 milhões de membros. Que coisa, irmão! Depois de 200 anos, a Igreja de Cristo tem espalhados pelo mundo universidades, faculdades, escolas, hospitais, asilos, orfanatos. A Igreja de Cristo é a denominação evangélica que mais cresce no mundo. A Igreja de Cristo
é a igreja nos Estados Unidos, com a denominação que mais tem megas igrejas dos Estados Unidos, é a Igreja de Cristo, que tem grandes igrejas. É a segunda maior igreja local dos Estados Unidos é a Igreja de Cristo em Louisville, no Kentucky. Meus irmãos, que coisa extraordinária olhar e ver como Deus fez isso de uma forma tão poderosa. Os primeiros missionários que saíram, o primeiro missionário que saiu das igrejas de Cristo, antes do ano 1830, foi para Jerusalém. Em 1836, se eu não me engano, foi para o Japão um missionário. E eu olhei uma foto de um hospital no Congo, das igrejas de Cristo. Irmãos, coisa extraordinária Deus tem feito através da Igreja de Cristo, um movimento de restauração. E a alegria que temos de fazer parte da Igreja de Cristo, de fazer parte de todo esse movimento que Deus tem realizado. Às vezes a gente desconhece a própria história, a gente não sabe o que Deus está fazendo, a gente não sabe muitas vezes o que Deus fez na história e o que Ele continua fazendo, como Deus vem agindo. Às vezes fazemos parte da igreja local, mas perdemos de vista aquilo que Deus está fazendo no mundo inteiro na Igreja de Cristo. E que bom fazer parte disso, que bom saber que somos uma igreja que estamos envolvidos com missionários em Moçambique, que estamos envolvidos com missionários em Guiné-Bissau, que fazemos parte, por exemplo, do movimento de missões em Moçambique, que tem mais de 1.200 crianças em uma única escola e 300 crianças em outra escola em Guiné-Bissau. Então veja, é maravilhoso poder fazer parte de algo tão extraordinário como esse e poder saber que estamos contribuindo, ainda que de maneira tão simples, mas estamos fazendo algo significativo e que fazemos parte de todo esse agir, desse mover de Deus, e saber que Deus quer fazer muito mais em nós, como igreja local, e através de nós. E por que eu li Atos 2, capítulo 2, versículo 41 em diante? Porque esse texto é um sonho de consumo da Igreja de Cristo. Por que a Igreja de Cristo nasceu? Ela nasceu porque havia uma sede profunda, intensa no coração de cristãos verdadeiros de ser uma igreja do Novo Testamento, de ser uma igreja bíblica, de ser uma igreja simplesmente bíblica, de ser simplesmente cristão, de olhar o texto bíblico e não apenas olhar o texto como se fosse algo de um texto histórico do passado, não, mas olhar para o texto bíblico e falar: podemos viver esse texto hoje, podemos e devemos viver, porque esta é a vontade de Deus, que vivamos segundo a palavra de Deus. E eles olharam esse texto de Atos 2, 41, 42 em diante, e falaram: nós queremos ser esta igreja. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, de ser uma igreja, meus amados irmãos, que prega e que vive, que testemunha de Cristo Jesus, que está pregando em Atos. Aqui logo no Pentecostes são os apóstolos. A igreja nasce no avivamento, a igreja de Atos nasce no avivamento, no derramamento do Espírito Santo. E a igreja de Cristo nasce nesse avivamento, nessa segunda onda do avivamento, e é chamada movimento de restauração, ou a segunda reforma, ou a reforma em movimento, a reforma protestante, mas em movimento. Esse movimento da reforma protestante continua com a Igreja de Cristo, esse movimento que tomou os Estados Unidos, e fazemos parte disso. Uma igreja fiel a Deus, uma igreja que prega a palavra, que prega Cristo crucificado, que prega a salvação genuína em Cristo Jesus, que fala do Evangelho, que prega Cristo de verdade, mas que vive, que testemunha uma vida transformada, que anuncia Cristo.
que a Igreja de Cristo, ela está tão envolvida com a obra missionária. Ela entende isso. Por isso que a Igreja de Cristo está em mais de 180 países, em 200 anos. Uma igreja que foi às nações, uma igreja que vai às nações pregando o Evangelho. Eles olharam esse texto e disseram: nós queremos ser essa igreja. Nós queremos ser exatamente como esse texto aqui diz. E no versículo 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Todos se dedicavam de coração à comunhão. Todos se dedicavam de coração ao partir do pão e às orações. Uma dedicação de coração aos 4 fundamentos da vida cristã. A palavra de Deus. Havia muitos credos, e ainda existem muitos credos nas igrejas evangélicas. E a Igreja de Cristo diz: nós queremos nos fixar nas Escrituras Sagradas. As pessoas se dividem por causa desses credos. E a Igreja de Cristo diz: não, nós queremos a Bíblia. Nós queremos falar onde a Bíblia fala. Nós queremos nos calar onde a Bíblia se cala. A Bíblia acima de tudo e de todos. A Bíblia, o único livro de Deus. Não existe nenhum outro. Então a Igreja de Cristo abraçou as Escrituras Sagradas como regra de fé e prática. Nós cremos no que a Bíblia diz e vivemos o que a Bíblia diz. Uma igreja da palavra, uma igreja e um povo que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia, que medita na palavra de Deus, que prega essa palavra, que vive essa palavra. É um povo que conhece o livro, que carrega em mãos. É um povo que conhece a Deus, que se revela nesse livro. É um povo que conhece a vontade de Deus, e a vontade de Deus está na sua palavra escrita. É um povo que conhece essa doutrina. Num mundo tão confuso, com tantas vozes, um mundo com relativismo como nós temos hoje, mais do que nunca, a igreja precisa ser um povo que conhece as Escrituras, precisa ser um povo do livro, precisa ser um povo da Bíblia, que medita na palavra, que vive a palavra, que lê a palavra, que estuda a palavra de Deus. Meus irmãos, mais do que nunca, mais do que os nossos irmãos há 200 anos, precisamos da palavra de Deus hoje, mais do que nunca. Precisamos de pregar essa palavra e viver essa palavra. Mas é uma igreja que anda em comunhão. Eles de todo o coração perseveravam na palavra, mas também perseveravam de todo o coração na comunhão. Aqui está uma marca da Igreja de Cristo. Quando eles olharam esse texto, eles olharam: é isso que nós precisamos. Chega de divisões, chega de tantas divisões, de tantas brigas entre nós. Precisamos nos amar. Seremos conhecidos como os discípulos de Cristo se nos amarmos uns aos outros. Foi o que Jesus disse. Então queremos nos amar, apesar das nossas diferenças, apesar de pensarmos diferente. Unidade não é uniformidade, todo mundo igualzinho, pensando da mesma forma, vestido do mesmo jeito, falando da mesma maneira. Não, unidade é estarmos juntos em um único propósito e sermos diferentes e nos completarmos para a glória de Deus. Então a igreja se une em Cristo, se une na pessoa maravilhosa de Cristo, se une na palavra de Deus e em amor. E é uma igreja que compartilha o pão, é uma igreja que divide a Santa Ceia. Irmãos, existiam coisas e ainda existem, ainda existe isso. É difícil, mas ainda existe. Tem denominações que você vai e você não pode cear se tiver ceia ali naquele dia. Você não pode cear. Mas eu sou um cristão batizado em Cristo Jesus. Você não pode batizar porque você não é daquela igreja. E às vezes vem um irmão da mesma denominação, se ele vem de outra igreja, às vezes visitando, ele não pode cear, não oferece a ceia, mas ele é da mesma denominação, mas não pode cear. Então a igreja de Cristo, ela rompeu com essas estruturas humanas e repartiu
tinha ceia. Então a igreja de Cristo, você tinha os presbiterianos, você tinha os batistas, você tinha os metodistas, você tinha as pessoas de todas as denominações, e nós sentávamos numa única mesa e ceávamos juntos a ceia do Senhor, em comunhão. E ainda que pensamos diferente, podemos estar juntos para a glória de Deus. E o que nos une é o amor em Cristo. O que nos une não são credos, o que nos une não são histórias eclesiásticas ou estruturas denominacionais. Não, o que nos une é o que de fato deve nos unir, o amor de Cristo. É isso que nos une. E eles olharam esse texto e disseram: não, o que deve nos unir é Cristo Jesus, é o sangue, o corpo do nosso Senhor vertido naquela cruz. Então eles andavam em unidade, em amor, em comunhão, sensíveis uns aos outros, amando uns aos outros e desenvolvendo relacionamentos e amizades dentro da igreja. Hoje eu estava de manhã falando com meu pai, falando: olha, pessoas deixam a igreja, porque dizer a igreja não é perfeita, a igreja não é a igreja que eu gostaria de ser, de estar. E de fato, nós estragamos a igreja quando chegamos nela, porque você é perfeito. Quando você chega no meio, se você encontrou a igreja perfeita, não entre nela, você vai estragar ela. Claro, você é imperfeito, você vai estragar a igreja, não entre nessa igreja. Então as pessoas que entendem, a igreja ideal, não existe igreja ideal. Não existe igreja ideal. A igreja ideal é aquela que nós fazemos no poder do Espírito Santo, amando uns aos outros, desenvolvendo um relacionamento, estando juntos com os outros, compartilhando a fé, amando os irmãos, nos importando uns com os outros, ficando no final do culto para bater papo, ligando para os irmãos, mandando mensagem, compartilhando, sendo intencionais no relacionamento. Precisamos ser intencionais nos relacionamentos. Não existe igreja perfeita, irmãos, é um engano. Nós precisamos compartilhar amizades e relacionamentos uns com os outros, e assim que desenvolvemos igreja, que somos igreja. A terceira realidade do texto, a quarta realidade do texto, é que eles perseveravam em oração. Eles levavam a sério a oração, oravam mesmo, oravam, e Deus operou e fez milagres, e pessoas se converteram, e Deus operou tantas coisas maravilhosas. E quando nós olhamos a história da igreja local aqui, meus irmãos, cada coisa que aconteceu aqui e acontece é a mão de Deus, é oração, é clamor a Deus. Nós vemos milagres de Deus aqui, e Deus operando de forma extraordinária aqui, em cada coisa, em cada ponto. Deus foi Ele, é Ele e sempre será Ele. Sempre será o nosso Senhor. No versículo 45, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Essa vida transbordante de boas obras. Eles olharam esse texto e disseram: nós precisamos fazer isso. Por isso que a igreja de Cristo abriu escolas, orfanatos, hospitais, universidades. Nós temos o Johnson nos Estados Unidos, temos mais de 30 universidades nos Estados Unidos, mais de 30 faculdades nos Estados Unidos. Uma igreja envolvida com o ensino, que leva a sério o ensino fora das escolas, mas também está pensando no sofrimento humano, nos órfãos, nas viúvas. O pastor Davi Sanders, quando chegou aqui, ele abriu uma escola técnica, ele abriu um lar para idosos ali onde é o Provida hoje. Havia um lar para idosos ali, e os idosos viviam ali naquela comunidade, logo no início. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela esteve, e a igreja verdadeira é uma igreja que olha para além de si mesma, é uma igreja que olha para além de si, é um cristão que olha para além de suas próprias necessidades, mas está
aportando para as necessidades do outro. Como disse John Piper, nós estamos preocupados com todo o sofrimento humano, especialmente aquele que é eterno. Veja, nós temos os dois lados. Nós temos a preocupação com todo o sofrimento humano, o sofrimento físico, emocional, mas a nossa maior preocupação, especialmente estamos preocupados com aquele que será o sofrimento eterno sem Cristo Jesus. Então pregamos o Evangelho, anunciamos a Cristo, chamamos as pessoas ao novo nascimento, mas também apoiamos as pessoas nas suas necessidades, investimos, criamos projetos para que as novas gerações possam se desenvolver. Enfim, eles olharam esse texto e disseram: precisamos ser transbordantes de boas obras. E o versículo 46 diz: todos os dias adoravam juntos no templo, aqui o templo de Salomão, em Jerusalém. São os primeiros meses, os primeiros anos da igreja, do nascimento da igreja. Todos os dias adoravam juntos no templo, tinha culto todos os dias. Mas quando se converteram? Versículo 41 te dá a resposta. Quase 3.000 pessoas Deus salvou naquela mensagem de Pentecostes. E todos os dias tinha culto. É interessante que na cidade de Éfeso, capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo ensinava diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Em um manuscrito antigo, há uma nota de rodapé dizendo que de 10 da manhã às 4 da tarde tinha culto durante esse período inteiro, e ia gente o dia inteiro. E Paulo por 3 anos ensinou das 10 da manhã às 4 da tarde na escola de Tirano. Um culto de 10 da manhã às 4 da tarde, todo dia, todo dia, todo dia. Quando há avivamento, meus irmãos, nós queremos estar, como diz o texto, todos os dias adoravam juntos no templo, reunindo-se nos lares para comer e partilhar o pão com grande alegria e sinceridade de coração. Veja, cultos poderosos, cultos sinceros, tomados de adoração, plenos da palavra, cultos ricos e regados à oração, a milagres, ao clamor pelas vidas que estão perdidas, adorando a Deus de coração, cultos intensos e poderosos. Avivamento traz isso, avivamento traz isso, cultos onde as pessoas não querem ir embora. Que coisa extraordinária! Na igreja de Cristo acontecia logo no início acampamentos. O pessoal, claro, um país rural, né? Um país onde havia poucas pessoas na cidade, muita gente no campo. Então, muitas igrejas eram nessas zonas rurais. Então, os pastores eram itinerantes. E, meus irmãos, as pessoas tomavam, às vezes, uma semana para o culto. E a família inteira ia, arrumava carroça, botava barriga de porco, só um toicinho, olha que beleza, com fubá, irmão, olha que glória, e milho, e comida assim, e o avivamento aconteceu no meio dessas situações, e o povo tomava a família inteira, e ia às vezes a pé, às vezes de carroça, carregando alimento para uma semana. O pai, a mãe, os filhos, iam para onde haveria o culto, e ali acampavam-se centenas de pessoas, milhares de pessoas naquela fazenda, e as pessoas estavam ali, e tinham pastores pregando em grupos, reuniões acontecendo simultaneamente, conversões acontecendo simultaneamente. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. E o povo falava: gente, vamos terminar, vamos embora, já tem 5 dias que nós estamos aqui, não dá mais para ficar, nós não temos mais logística para receber vocês, para ficar com vocês aqui, precisamos ir embora. E tinha 2, 3 mil pessoas ali, e ninguém queria ir embora, que queriam continuar buscando ao Senhor. Tinham separado aquela semana para buscar o Senhor naquele lugar. Que coisa preciosa. Viam que mais importante não era a fazenda, a plantação, que são coisas importantes,
mas que buscar o Senhor, adorar o Senhor e cultuar o Senhor é o que havia de mais importante em suas vidas. Como precisamos disso nos nossos dias, irmãos? Como necessitamos de um avivamento nos nossos dias? Como necessitamos desse avivamento maravilhoso? Avivamento esse que conclui com uma igreja que desfrutava, olha aí o texto sagrado, versículo 47, a parte final do versículo 47, uma igreja que desfrutava da simpatia de todo o povo. Todo mundo, todo o povo gostava daquela igreja. Quem não gostava daquela igreja? É uma igreja que está ajudando os órfãos, as viúvas, distribuindo alimentos para os necessitados, amando as pessoas, amando uns aos outros, uma comunidade viva, vibrante, alegre, que prega esperança, que prega o perdão de pecados, que prega nova vida em Cristo, uma igreja que ora e muitos milagres, sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, uma igreja viva, rica, do amor, da graça, do poder de Deus. Quem não gosta de uma igreja dessa? Oh, meus irmãos, a gente vê aqui o projeto que nós temos, o projeto do ensino para a vida, o projeto da horta aqui. A gente sai aqui para distribuir uns alfaces aqui, algumas coisas para a comunidade. O pessoal fica tão encantado. Nossa, tão simples, uma coisa tão simples que a gente faz. As pessoas ficam impressionadas com aquilo, mas é quanto? Não é nada, é para você. Mas a igreja está dando para você, a igreja está dando para você. E veja aí, sacadinho, é orgânico, a pessoa fala, mas como assim? Estou comprando esse alface a R$7 ali no mercado, e vocês estão dando, estão dando aqui para vocês. Eu ensino para a vida aqui com crianças e adolescentes, a comunidade passa. Às vezes a gente recebe ligações, mensagens, os próprios pais das crianças olham e dizem, poxa vida, meu filho encantado, crianças que vêm para o projeto, às vezes estão com febre, mas não querem deixar de vir. Não, eu não posso deixar de ir, porque eu quero, meu filho quer estar aqui. Que coisa extraordinária. E são pessoas que não são cristãos, não são crentes em Cristo, mas admiram a ação da igreja, o cuidado, o amor, o zelo, o ensino, a qualidade. Oh, meus irmãos, de coração, quero viver esse texto com vocês. Quero não apenas olhar para trás, para a história e ver, poxa, esses irmãos viveram isso. Quero dizer para você que esse texto é o meu sonho de consumo para nós como igreja. Olhar para esse texto e falar, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ver 3.000 pessoas salvas dessa cidade, desta igreja cheia da palavra de Deus, uma igreja que leva a sério a oração, a comunhão, o amor entre os outros, que prega, que ensina milagres, sinais, prodígios, curas, libertações acontecendo, podendo, como igreja, mitigar o sofrimento da nossa sociedade, da nossa comunidade, ver reduzir os índices de violência na nossa comunidade, do consumo de droga, ver uma igreja vibrante, viva, cheia do Espírito Santo, vivendo o avivamento, vendo conversões verdadeiras e sinceras em nossas famílias, na comunidade, ver Deus agindo poderosamente aqui, e ver dezenas e centenas de missionários saindo dessa igreja, indo para outras partes do mundo para pregar o Evangelho. Oh, meu Deus, quero dizer para você que essa tem sido a minha oração por 20 anos aqui, amando a Deus para vivermos poderosamente esse texto. Eu sei que nós veremos isso acontecer para a glória de Deus e pelo poder dele, pelo poder dele. Vamos orar ao Senhor. Vem-se de pé, por favor, amado irmão, e vamos buscar o Senhor da glória nesse momento, em sincera oração.